Legal, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado, Sinsic, pela oportunidade. A ideia hoje é falar sobre a questão de proteção da informação, tá? Então, como é que eu descubro a informação que eu tenho presente na minha companhia, que é a maioria, que é a pergunta que, na maior parte dos casos, a gente ouve dos clientes, né? Normalmente novos administradores, novos funcionários, ou até mesmo os mais antigos, questionam aonde estão os dados que eles precisam proteger dentro da companhia, tá? Então, existe uma forma de descobrir isso, né? Por isso que a gente fala sobre o processo, o ciclo de vida da informação, ele começa primeiro com a parte da descoberta. Antes de pensar em classificar, colocar algum tipo de rótulo, proteção nesse dado, informação, é importante saber onde ele se encontra nesse momento. Se ele está num ambiente on-premises, se ele está na nuvem, qual é o tipo de repositório que está armazenando esse dado, se é um SharePoint, se é um file server, se é um SQL server, enfim, como é que eu descubro isso? Depois vem a próxima etapa, que é como que eu classifico essa informação. Existem algumas técnicas para isso, usar a própria política de segurança da informação, que normalmente traz um capítulo à parte, falando sobre classificação de dados, é uma forma. Então, a gente fala sobre a classificação e, posteriormente, sobre a parte de proteção, que é o ciclo final, ou a etapa final desse ciclo, que seria como que eu protejo contra a perda de dados, que é o que chama, ou conhece mais comumente no mercado como DLP. Tá? Fazendo uma apresentação bem rápida, né? Meu nome é Carlos Siqueira, eu trabalho na Avanade como gerente da prática de cibersegurança. Então, eu tô relacionado diretamente com a parte de proteção de dados e ciberdefesa. É a mesma torre, né, o mesmo pilar da qual o CICIC atua comigo. A gente faz um co-trabalho nesse segmento dentro da Avanade. Além do palestrante, né? Além de ser palestrante agora, nesse exato momento, eu também sou professor da prática ou da matéria de defesa cibernética nas organizações no Centro Tecnológico Paula Souza. Sou graduado em análise de sistemas e gestão de TI e pós-graduado em cloud computing, segurança da informação, computação forense, etc. E tenho algumas certificações Microsoft também. Hoje, se não me falha a memória, 88 ou 90 certificações, enfim, não me lembro exatamente. E além disso, eu trabalho com uma série de tecnologias de segurança para alguns clientes da Avanade, né? Então, quando a gente fala de solução de web para gerenciar identidade ou proteger ou mitigar o roubo de credencial e de identidade de usuário, eu conheço um pouco de web, de soluções de proteção da informação como o MIP, o próprio CASB da Microsoft fazendo apoio ao que a gente tem relacionado ao Microsoft Information Protection. Na apresentação de hoje eu vou fazer algumas demonstrações, então vou mostrar como que o CASB ele é uma importante peça nesse processo. Vou falar sobre DLP, né, como que a gente configura Data Loss Prevention dentro do Microsoft 365, como que isso é configurado e fornece ajuda para nós no sistema de proteção. Enfim, acho que a gente vai conseguir percorrer boa parte desse conteúdo com algumas demonstrações a respeito, tá? Se vocês precisarem ou quiserem depois da apresentação, não tem nenhum problema, pede para o Sensic só o link, ele deve gerar um repositório depois, eu coloco a apresentação para download, juntamente com um vídeo que está sendo gravado nesse momento. Vamos falar primeiro, né, a nossa agenda de hoje, como a gente tem 1 hora e está bem corrido, vou começar primeiro falando sobre a parte de proteção da informação, como que funciona dentro do Microsoft 365, como que é feito a parte de classificação de dados, né, para efeito de proteção, como que a gente identifica, cria ou gerencia tipos de informações sensíveis. Para algumas organizações, tipo de informação sensível pode ser o CPF, pode ser o RG, pode ser o número de cartão de crédito. Para outras, isso é algo customizado. Então, para um hospital, vamos entender que o número de prontuário, ele é um tipo de informação sensível, então a gente precisa proteger esse documento para que ele não seja vazado de alguma forma, né? Então, é importante entender o que é informação sensível para a companhia. Depois disso, é importante aplicar rótulos de sensibilidade, de acordo com o tipo de informação sensível, o que é classificado como confidencial, o que eu posso considerar como altamente confidencial, o que seria
algo restrito, né, que são os principais rótulos que acaba encontrando no mercado. Então, acho que é importante a gente ver como é que na ferramenta a gente faz esse tipo de configuração. Tá? Como é que a gente aplica esses rótulos depois? E é importante entender que dentro de uma companhia podem existir departamentos em que os rótulos são distintos. Né? Então, dentro de uma área de legal, você pode ter um conjunto de rótulos que são diferentes do que se comparado com uma outra área, como marketing, como RH, enfim. Então, entender como que a ferramenta suporta esse tipo de configuração, né? Seja rótulos únicos para toda a companhia, ou rótulos diferenciados, onde você precisa atender necessidade muito específica de cada área. Né? Então, pense que numa empresa de aviação que você produz aviões para a Força Aérea, você tem um time de engenharia específico que desenvolve projetos cujos documentos precisam ter um nível de proteção que não são compartilhados com outras áreas da empresa. Então, esse é o tipo de situação que você acaba aplicando esse tipo de rótulo de política de acessibilidade. O outro aspecto, para finalizar o ciclo de vida, é a questão de você impedir que esse dado vaze. Né? Então, como que eu posso prevenir esse vazamento de dados dentro do 365? Né? Se esteja o dado dentro do Exchange, dentro do SharePoint, dentro do OneDrive, quais são as formas que eu tenho e os mecanismos que eu implemento dentro do 365. Tá? E como que o Cloud, o Microsoft Defender for Cloud, né, o For Cloud Apps, nesse caso que é o antigo MCAS, como que ele me ajuda a fazer um enforcement dessas configurações, né? Como que ele maximiza o engine de DLP que eu tenho no 365 utilizando essa solução de CASB da Microsoft. Então, a ideia aqui é percorrer esses principais temas ao longo da próxima 1 hora. Então, vamos começar primeiro falando dessa parte de proteção da informação. Né? Então, quando a gente fala de ciclo de vida da informação, ou governança da informação, como a Microsoft chama, a gente começa normalmente numa etapa de conhecer os dados, né? Saber aonde eles estão repositados, se esse dado está num ambiente híbrido, se ele está num ambiente on-premises, entender qual é o tipo de repositório que eu utilizo, se é um NAS, se é um file server, se é um SharePoint, né? Feito isso, né, identificado qual é o tipo de dado, onde está esse dado, é saber qual é o valor que esse dado apresenta para o negócio, para que eu possa pensar em estratégias de proteção. Né? Entender se para um determinado tipo de informação é importante aplicar criptografia, se é importante aplicar algum tipo de restrição de acesso, se eu devo colocar ou estampar algum tipo de informação visual dizendo que aquele dado é realmente um dado confidencial ou altamente confidencial, enfim. Então, é a forma como eu vou usar a tecnologia para proteger o dado. O próximo passo seria você desenvolver mecanismos e formas de impedir o vazamento dessa informação. Tá? E a gente tem que entender que vazamento de informação ele se dá basicamente de duas formas, né? Quando a gente olha para comportamento humano. Ou ele é intencional ou ele é não intencional. E dependendo se ele é intencional ou não intencional, os mecanismos utilizados são diferentes. Né? Então, você tem dentro da própria tecnologia formas de impedir o vazamento de dado, normalmente como não intencional, e existe uma outra forma que seria usando o que a gente considera de insider, né? A pessoa que, o colaborador que mal intencionadamente ele quer fazer o vazamento daquela informação. Existe um outro segmento do 365 que a gente não vai abordar aqui nessas demos, mas eu já comentando um pouquinho a respeito, um recurso chamado Insider Risk Management, que permite que eu identifique pessoas que têm um comportamento de insider, né, que façam ou que estejam realizando intencionalmente o vazamento de dados, para poder aplicar algum tipo de política ou restrição contra os mesmos. E no final, né, o mais importante aqui depois é você ter essa governança, é você conseguir com que todo tipo de dado que você gerencia no teu ambiente, ele esteja gerenciado de maneira a permitir a retenção dessa informação de maneira automática, ou mesmo a própria classificação da informação de maneira automática. Tá? Então a governança ela acaba ficando aqui para o final. Tá? O que a gente aprende com o mercado, o que a gente identifica com os clientes quando a gente começa um trabalho de
implementação do Microsoft Information Protection ou mesmo das tecnologias DLP, sendo elas Microsoft ou não. Primeira etapa, né, seria ter uma visão clara do que é o programa. Tá? E ter uma visão clara significa responder esse primeiro questionamento. Dentro de um programa de proteção da informação, quais são os riscos que você está tentando endereçar, né, dentro desse programa? Porque, como eu citei anteriormente, né, existe vazamento de dado que é intencional e tem vazamento de dado que é não intencional. E para ambos os casos, você aplica técnicas diferentes para impedir esse tipo de vazamento. Então, se o meu programa cobre isso, o vazamento de dados intencional ou não intencional, se ele cobre a questão de ter a classificação do documento sendo realizada de maneira manual ou automática, isso deve estar muito claro dentro do meu programa. Tá? Se isso não for um objetivo claro, é muito provável que o meu programa ou esteja incompleto, ele não enderece todas as necessidades. Né? E aí tem um outro ponto também tão relevante quanto, que é o fato de que não existe bala de prata. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não tem solução perfeita, né? Significa que todas as soluções, Microsoft ou não, elas têm gaps. Toda solução vai ter falso positivo, tá? E que a gente ainda precisa não só das tecnologias, mas também de pessoas e processos. Tá? Então, a tecnologia realmente ela é algo muito poderoso quando a gente fala de proteção da informação, só que pessoas e processos são muito importantes nesse contexto. Tá? O que a gente aprende com a expertise de mercado e com estudos desenvolvidos aí por outras fontes, por terceiros, é que 80% do que você aplica de proteção, ele está na forma como você gerencia o negócio, como que você treina pessoas e como que você consolida processos. Só 20% disso é TI. Só 20% é software que faz a rotulagem ou que faz a proteção do vazamento de dados. Tá? Então, como 80% está relacionado diretamente com o negócio, é importante também que dentro de um programa de proteção da informação eu precise endereçar gaps que estão em pessoas ou gaps que estão também em processos. Tá? DLP ou MIP, ele é um pequeno pedaço dentro lá do teu quebra-cabeça. Tá? A gente precisa ter uma estratégia muito clara de segurança colaborativa, e para isso a gente precisa entender quais são os riscos que o cliente está vivenciando, ele está enfrentando naquele momento, e quais são as necessidades que a gente precisa cobrir dentro desse programa. Se isso não estiver muito claro, se a resposta para esses questionamentos não estiverem claros, o trabalho que você vai executar não vai estar casado, não vai endereçar os gaps reais que você tem dentro da tua companhia. Então, isso tem que funcionar, tem que ser tratado de maneira em conjunto. Tá? Esse é um ponto importante. Então, quando eu falei lá de processos e de políticas, né, quando a gente fala de informação ou classificação da informação ou política de classificação da informação, a gente está olhando aqui para a norma que foi escrita de segurança da informação. Tá? Então, a gente observa essa norma e tenta entender como que se dá a classificação da informação dentro de um determinado ambiente, quais são as regras aplicadas, regras regulatórias, enfim, etc. Tá? E tão importante quanto é a parte de pessoas. Tá? Então, entender se as pessoas são conscientes em relação à parte de segurança da informação, se elas endereçam isso de uma forma correta, se elas são aware para a parte de security, e se não são, quais são os treinamentos que elas precisam participar, ou se a gente consegue fornecer, e normalmente, como consultoria, a gente acaba fornecendo, um guia de consulta rápido para entender quais são as políticas de compartilhamento daquela informação ou de proteção daquela informação. Tá? Então, é muito comum, dentro de um processo de um programa de proteção da informação, a gente fornecer o que a gente chama de change management, né? Um time que produz materiais não só de comunicação para o usuário, de treinamento, mas também fax ou canais de dúvidas rápidas, ou até mesmo o que chama de cheat sheet, né? Que são as planilhas de consulta rápida para entender se, dado um determinado contexto com uma determinada informação, se isso é passível de ser compartilhado ou não. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante. Tá? E mais importante que isso, é ter a visão de que o Microsoft Information Protection é muito mais do que DLP. A gente fala muito de Data Loss Prevention,
Mas o Information Protection, ele também é essa parte de descoberta, classificação e proteção de dados. Ele também é a parte do Insider Risk, que eu citei anteriormente, sobre avaliar pessoas que têm um comportamento inadequado dentro da companhia. E ele também é a solução de Defender. Então, se a gente fosse falar só de solução de Defender, a gente teria aí pelo menos mais umas 2 ou 4 horas só explanando sobre esses temas. Tá? Então, o MIP, ele é um programa, ele é uma solução muito completa, e a gente está aqui olhando basicamente para a parte de compliance do MIP. Legal? Como que a gente classifica dados? Existem diversas formas, né? Uma delas a gente usa o que está descrito na ISO 27000 em termos de classificação básica da informação. Então, a gente pode trazer lá a forma de que a informação pode ser classificada como confidencial, como restrita, como interna, ou até mesmo como pública. Então, toda a informação gerada na minha companhia, basicamente, deveria ter no mínimo 3 ou 4 classificações, tá? Das quais aqui eu estou usando 4 como exemplo. Tá? A gente normalmente começa pelo mais simples. Tá? O mais simples seria definir 3 ou 4 rótulos que seriam implementados na minha companhia, e dentro desses rótulos fazer as devidas configurações. Tá? Como que seriam essas configurações? Como que eu definiria isso? Dentro aqui do portal de compliance da Microsoft, eu tenho aqui uma área chamada Information Protection. Tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouco para não penalizar vocês. Dentro desse repositório do Information Protection, eu tenho uma divisão chamada Labels. Tá? O que eu tenho aqui em Labels? Uma visão de quais são as principais labels que eu utilizo e as devidas sublabels, né? Porque todo rótulo ele pode ter um subrótulo com customizações mais específicas, né? Então, eu tenho aqui um rótulo de altamente confidencial e um subrótulo dizendo que tudo que é altamente confidencial é uso interno, somente leitura. Quando eu seleciono esse subrótulo e eu clico aqui na opção de edição, eu vejo algumas configurações desse subrótulo. Por exemplo, aqui é a parte do display name que é configurado para esse subrótulo. Qual é o escopo que ele está endereçando nesse momento? Então, ele somente pode ser utilizado para a parte de classificação de arquivos ou e-mails, né? Seja não só para classificar, mas também para criptografar. Aqui eu digo qual é a ação desse subrótulo. Então, ele está criptografando arquivos e e-mails, e além disso, ele permite que eu faça uma marcação no documento visual, informando ou colocando alguma informação. Tá? Então, eu posso adicionar um cabeçalho no documento, posso adicionar um rodapé ou uma marca d'água, dando uma informação visual para aquele usuário de que esse é um documento altamente confidencial. Tá? Então, repare que ambas as opções estão flagadas aqui. Aqui é onde configura a parte de criptografia. Então, eu digo como que as permissões são atreladas para essa sublabel. Então, eu estou dizendo que a permissão ela é aplicada no momento que o subrótulo é selecionado pelo usuário. E aqui embaixo eu digo qual é o tipo de permissão. Então, eu estou dizendo que para todos os usuários do meu tenant, a visualização é a permissão entregue para esse subrótulo. Tá? Então, quando eu clico aqui em Assign Permissions, ele gera esse pop-up para mim, dizendo qual é o tipo de permissão que eu quero endereçar. Tá? Então, eu posso selecionar o objeto que eu quero aplicar a permissão e embaixo escolher qual é o tipo de permissão que ele aplica. Tá? Feito isso, aqui em cima eu respondo basicamente a 2 questionamentos. Se o tipo de acesso àquele conteúdo ele tem uma expiração, do tipo, uma vez flegado ou marcado com aquele rótulo, depois de algum tempo ele expira, né? Ele pode expirar numa data específica, ou ele pode expirar depois de algum tempo, né? Eu posso colocar aqui um prazo para isso acontecer, sei lá, depois de 10 dias. Vamos supor que é uma proposta comercial que tem um deadline, então eu posso colocar um prazo de expiração. Tá? No meu exemplo, eu vou colocar que ele nunca expira. A outra possível configuração seria o acesso offline. Então, eu posso permitir acesso offline àquele documento que já foi trazido para o meu computador, ou eu tenho que toda hora checar a configuração de sensibilidade no Azure Information Protection para determinar se aquele usuário tem e qual é o nível de permissão que ele tem àquele documento. Tá? Então, esse é um outro ponto. Uma vez definido isso, eu clico aqui no botão Next e aqui eu aplico os conteúdos de marcação, de visualização do documento. Tá? Então, no visual, vai ser exibido alguma informação. Então, eu coloquei aqui o seguinte,
que no cabeçalho do documento, deverá ser adicionado um cabeçalho quando esse rótulo for selecionado, e vai aplicar exatamente essa informação, tá? Esse título, altamente confidencial, uso restrito interno somente, ok? Eu posso definir até a autoclassificação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas a autoclassificação ela se dá através de alguns critérios, né? Então, por exemplo, imagina que eu quero determinar o seguinte, que se o documento tiver um tipo de informação sensível, como, por exemplo, um CPF, eu quero que ele faça essa marcação automática, que eu não fique dependente do usuário. Então, o usuário vai criar um novo documento, vai colocar um número de CPF, quando ele salvar o documento, no momento que ele executar o save, é a hora que vai ser questionado se o documento vai receber ou não aquele tipo de classificação. Então, vem uma recomendação do Azure Information Protection. E aí, respondendo a pergunta do Marcel, sim, é necessário ter o AIP P2, se for uma licença individual, mas se você estiver licenciado com o Microsoft 365 E5, já é coberto, porque ele é o pacote completo de licenciamento. Ou ainda, se eu tiver o Microsoft 365 E3... ele é afirmação, desculpa. Então, já vou usar a informação para colocar para todo mundo. Se eu tiver o E3 em termos de pacote e eu adquirir o add-on do E5 Compliance, eu também ganho essa funcionalidade. Tá? Então, 3 cenários que eu posso ter o auto-labeling, né? a autoclassificação. Ou eu tenho o E5, que é o pacote completo, ou eu tenho um E3 com add-on do E5 Compliance, ou eu tenho o IPP2, que é a licença específica para esse tipo de funcionalidade. Desculpa, Marcelo, tinha entendido que era uma pergunta, agora que eu vi que é uma afirmação. Enfim, não vou configurar auto-labeling aqui nesse momento. Aqui eu determino se, além da parte de files e e-mails, eu vou estender essa configuração para grupos e sites. Não é o meu objetivo agora. Ou mesmo se eu vou usar isso para data assets esquematizados, como o próprio Azure SQL, SQL On-Prem, ou Synapse, Cosmos, enfim. Não é isso que eu vou fazer agora, tá? Apenas para demonstrar como é feito um processo de criação de rótulo, tá? Criar subrótulo, basicamente eu seleciono aqui o rótulo que eu quero adicionar esse subrótulo, venho aqui no menu de ações e peço para adicionar um subrótulo. Tá? É tão simples quanto. Depois que os rótulos são criados, o próximo passo é entregá-los para o usuário. Né? Então eu vou aqui em Label Policies e eu vou publicar esses rótulos. Então eu seleciono o botão de Publish Label e aqui eu defino quais são as labels que eu quero publicar. Legal? Então eu posso selecionar aqui rótulos e subrótulos que são entregues. Lembrando que eu posso ter políticas que se aplicam a departamentos ou até mesmo em contextos diferentes. Então eu posso ter um conjunto de rótulos sendo aplicado por um departamento A e um outro conjunto por um departamento B. Tá? Qual é a vantagem de a gente usar subrótulo ao invés de criar vários rótulos principais? Basicamente questão de organização. Tá? Então, se eu sei que eu vou aplicar um rótulo que só vai permitir que o usuário tenha leitura, seja um documento interno, mas ele seja basicamente altamente confidencial, eu crio essa mesma configuração abaixo do altamente confidencial. Tá? Então, e aí como é que o usuário visualiza isso, né? Até fica mais fácil para ele poder visualizar. Então, vou abrir aqui o Word. Pergunta do Rafael, né? Cara, criei o rótulo, criei a política, depois de quanto tempo aparece para o usuário? Depois de 24 horas. Ou em até 24 horas. Tá? Então, o tempo ele é um pouco elevado, mas é o tempo que o fabricante tem documentado e que realmente acaba sendo o que a gente experimenta no dia a dia. Então, em até 24 horas, isso está disponibilizado. Voltando à pergunta aqui, respondendo a pergunta do Marcel, olha como aparece para mim. Eu venho no botão de sensibilidade. Tá vendo que eu tenho aqui o altamente confidencial e depois eu vejo aqui as subopções dele do que eu tenho? É mais para o usuário, ele é mais visual quando ele seleciona, por exemplo, a configuração de controle total para alguém ou para minha organização, sendo que aquele documento já é altamente confidencial. E, além disso, aparece aqui, estampa
no meu header, né, no cabeçalho do documento, o como que aquele documento foi classificado. Se ele é altamente confidencial, se ele é confidencial. Então, isso facilita. Poderia criar, em vez de ter subrótulos, ter um rótulo para cada cada uma dessas opções? Poderia. Né? Só que, visualmente falando, você teria um menu muito populado. Né? Você teria aqui um menu que poderia ocupar, de repente, a tua tela inteira só de opções de rotulagem que você poderia organizar isso de uma maneira mais visual usando o recurso de rótulo e subrótulo. Tá? Por isso que é interessante utilizar essa abordagem. Tá? E outro ponto interessante é que quando você usa rótulo e subrótulo, você não consegue aplicar o rótulo. Ó. Eu clico sobre ele e ele não aplica. O que é aplicável é o subrótulo. O que significa que o rótulo, quando você for criar na ferramenta, você não marca a opção de que ele deve criptografar absolutamente nada. Tá? Porque não é ele que será aplicado. O que vai ser aplicado no final são os subrótulos que pertencem àquele rótulo. Boas práticas. Boas práticas, a gente normalmente começa do simples, tá? Eu estou mostrando aqui a parte de rótulo e subrótulo, mas por uma corporação que não tem maturidade de proteção da informação, é interessante você começar simples. 3 ou 4 rótulos são mais do que suficientes para atender a grande maioria das empresas, tá? Com o passar do tempo, conforme os usuários ganham maturidade no uso da tecnologia, a gente vai estendendo o uso do recurso. Então, a gente nunca começa aplicando a autoaplicação do rótulo, né? Deixa isso de forma manual, não exige que o rótulo seja, no primeiro momento, aplicado, até que o usuário ele receba o treinamento adequado e ele entenda o quanto importante é rotular a informação. Tá? Sobre configuração de variáveis, sim, plenamente possível. Tá? Não vou falar sobre isso hoje, porque a gente teria assunto para mais de 1 hora, mas, Fernando, é plenamente possível a gente trabalhar com diversas variáveis, tá? Autor, dado, enfim. Mas aqui é só para vocês terem uma visão de como isso é configurado e como isso é publicado. Tá? Uma vez que isso é feito, que o rótulo é construído e que uma política também é executada para publicar esses rótulos, né? Então, quando eu seleciono aqui a minha política, eu determino quais são os rótulos que serão publicados e para quem eu vou publicar. Se é para todo mundo, se é para um departamento específico. E aí vem as configurações adicionais. Né? O que são as configurações adicionais? As configurações são: o usuário é obrigado a fornecer um rótulo para o documento ou para o e-mail? Sim ou não? Então, isso depende do quanto preparado os meus usuários estão para poder utilizar a tecnologia. Né? O quanto o processo de change management e de comunicação funciona na minha empresa para que eles se sintam confortáveis em rotular um documento. Então, é importante marcar essa informação somente quando você percebe que a empresa tem maturidade para utilizar a tecnologia. O outro aspecto é quando o usuário faz um downgrade, né? Ou seja, ele tem um rótulo aplicado num documento como altamente confidencial e ele altera o rótulo para público ou irrestrito, por exemplo. Então ele baixou o nível da rotulagem, consequentemente, eu posso exigir que ele justifique o porquê que ele fez isso, né? Porque isso é uma característica de insider, de querer ou remover o rótulo ou tirar a elevação desse rótulo que foi aplicado para que ele possa compartilhar esse documento com um usuário externo. Tá? Então, isso é importante entender e, em alguns casos, a gente acaba habilitando que ele tem que fornecer uma justificativa para tal. Tá? Voltando aqui para a apresentação. Então, como eu disse, né, 3 ou 4 rótulos para começar é suficiente. Né? Então, a gente inicia esse processo classificando o dado que é mais sensível. Tá? Podemos habilitar regras automáticas para tal, né? E o usuário complementa isso quando necessário. E as ações são associadas com a parte visual da tecnologia, que provê essa parte de marcação de conteúdo, né? De que visualmente aquele dado foi classificado, e tem a proteção, que é a parte que não é visual para o usuário. Né? Então, isso
as chaves do Right Management Service, que são utilizados para você proteger o documento, ele não está visível para esse usuário, tá? Ou para os usuários de uma forma geral. Quando a gente fala de experiência do usuário nesse processo de classificação, a gente pode melhorar a experiência aplicando automação, ou seja, se eu tenho a licença adequada, automatizar a classificação com base em dado sensível, tá? A gente pode usar a parte de recomendação, né? Então eu posso sugerir para o usuário que ele utilize determinado rótulo baseado no tipo de conteúdo que foi identificado no documento. Então, isso é bem comum para quem tem o IP já configurado no ambiente. Posso permitir que o usuário faça a reclassificação, contanto que ele forneça uma justificativa, ou ainda posso deixar que o usuário faça a devida classificação por ele mesmo. Tá? Então, ele vai lá, clica no botão, no link de acessibilidade, e ali ele seleciona via menu qual é o rótulo. Ele, como dono da informação, deveria saber qual é o tipo de classificação que aquela informação deveria receber. Tá? Então, a gente pode trabalhar basicamente dentro desses 4 contextos. Tá? Ponto importante é que a classificação é metadado. Então, isso está escrito no documento e isso não é removível. Então, quando eu determino que um documento ele é confidencial e que ele só é para uso interno de funcionários da Vanad, se eu enviar esse documento por e-mail para qualquer outra pessoa fora da organização, essa pessoa não consegue ler o documento. Ele é ilegível. Tá? Então, o rótulo, que é o metadado, ele é texto claro, então ele é visível por outras aplicações ou outros engines, até porque a própria solução 365 utiliza essa informação de classificação para aplicar algumas regras. Né? Então, ele lê este tipo de dado. Quando você vai lá no DLP, diz o seguinte, olha, todo documento que tiver uma informação ou um anexo classificado como confidencial, eu não quero permitir o compartilhamento por e-mail com usuários de outra organização. Tá? Então, o meu engine DLP, ele se aproveita dessa informação presente no documento, desse tagueamento, para poder aplicar as suas próprias regras. Tá? E esse rótulo, ele acompanha o documento. Tá? Então, ele é uma permissão que está atrelada no documento, que somente o owner daquela informação, dependendo de como ele classificou, somente o owner pode remover essa classificação e ele é persistente. Tá? Então, não é algo que um terceiro conseguiria remover sem ter a permissão adequada. Tá? Algumas perguntas. O usuário tem permissão de alterar o rótulo, não seria falha de segurança? Então, aí depende de como eu mesmo, que sou o proprietário da informação, classifiquei, né? Quando eu vou lá no meu item de confidencial, altamente confidencial, eu posso dizer que o usuário só tem permissão de leitura, né, de visualização. Então, nesse caso, esse usuário não conseguiria alterar o rótulo. Né? Somente consegue alterar o rótulo quem tiver uma permissão de coautor ou full control, né, sobre o documento, ou o próprio proprietário do documento. Aí é passível de fazer a alteração do rótulo utilizado. Tá? Dá para impedir para algum rótulo do tipo confidencial, apenas uma ou duas pessoas alterar o rótulo. Dá para fazer customização, sim. Né? Se você clicar com o botão direito sobre o documento, ele tem lá o menu, vai aparecer um menu estendido de classificação e proteção, e ali você consegue aplicar uma classificação personalizada. Então, somente o usuário X ou Y tem permissão de alterar o documento. Tá? É possível de fazer isso. Ok. Já demonstrei isso para vocês, né? Como que eu configuro a parte de rótulo de acessibilidade, né? Então, o primeiro step aqui seria criar as labels, que é aquilo que eu demonstrei na ferramenta. O segundo passo é fazer a implementação, né? E a implementação não é só criar a política e distribuir isso para o cliente, né? Para o meu, seja para o Office na web ou seja para o Office Apps, que a gente utiliza nos nossos desktops, notebooks ou smartphones. Existe uma parte de adoption, né? O adoption é saber se o meu usuário ele está aware sobre os rótulos que foram criados e se ele está preparado para utilizar aquela tecnologia. Então, essa implementação ela é faseada justamente por isso, tá? Porque eu tenho uma fase aqui de preparação,
dos usuários, de treiná-los a respeito, e uma outra fase que é construir e fazer o deploy desses rótulos. Uma outra etapa seria monitorar esse ambiente. Tá? Então, para monitorar, o que normalmente a gente faz? Tá? Eu venho aqui em Data Classification, por exemplo, e existe uma parte aqui chamada de Activity Explorer. Aqui dentro do Activity Explorer, eu consigo ver se algum rótulo foi aplicado. Tá? Então, é possível eu monitorar quem é o usuário que aplicou um determinado rótulo em um determinado documento. Tá? Então, isso é plenamente visível para mim. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante que a gente estava comentando agora era sobre os tipos de informações sensíveis, né? Eu posso vir aqui em tipos de informações sensíveis e entender o que está disponível primeiro para o Brasil. Já tem algumas coisas prontas, então não tem que reinventar a roda. Então, a parte de número de CPF, CNPJ, RG e até endereço, né, físico no Brasil já está pronto. Eu não tenho que reinventar isso. Posso só utilizar isso que já está pronto. O que não tiver pronto, eu posso criar uma informação sensível usando algumas informações, como, por exemplo, expressão regular, posso utilizar dicionários, tá? Posso utilizar algumas técnicas aqui que me permitem criar esse padrão em termos de elemento. Tá? Então, eu posso colocar como um primeiro elemento uma expressão regular, combinando aquela expressão regular com um dicionário de palavras, onde a presença tanto da expressão regular quanto de alguma palavra desse dicionário indique que aquele documento realmente se trate de um prontuário eletrônico, por exemplo. E com isso eu consiga aplicar ou sugerir um rótulo de confidencialidade. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Uma vez criado o tipo de informação sensível, eu consigo até navegar no meu ambiente aqui via Content Explorer e entender quais informações sensíveis já estão presentes no meu ambiente. Né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui de... vamos pegar aqui um caso, endereço físico nos Estados Unidos. Né? Eu estou olhando aqui para alguns locais, Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams. Vou pegar aqui, por exemplo, no Exchange. Ele vai exibir aqui a caixa postal de alguns usuários. Vou pegar o da Adele, por exemplo. Aí tem aqui alguns e-mails. Vamos pegar esse Your Monthly Digest. Né? Então, vou dar um duplo clique aqui no documento. Aí tem aqui a fonte do documento. Se eu rolar ele até lá embaixo, veja que aparece aqui um endereço americano. Então, eu peguei um tipo de informação que para minha organização é sensível, naveguei dentro de um repositório que ele está verificando que é o Exchange, fui até dentro da caixa postal de usuário e aqui eu estou vendo a fonte desse dado que traz realmente esse tipo de informação. Tá? Então, eu consigo fazer esse drill down não só de acordo com o tipo de repositório que eu tenho na minha companhia, mas também com o tipo de informação que está contido naquele repositório. Tá? Então, eu posso pegar aqui esse documento do Word e ele está me dizendo que dentro desse documento eu tenho essa informação aqui de endereço americano. Tá? Então, eu estou fazendo uma pré-visualização do documento e repara que na guia Address eu tenho realmente um endereço americano. Tá? A mesma coisa aconteceria com qualquer outro tipo de dado, né? Qualquer outro tipo de informação, seja cartão de crédito, ou mesmo para a parte do que interessa aqui no Brasil, né? O RG, CPF, enfim, eu consigo fazer esse drill down dentro da tecnologia. Tá? Isso é bem interessante. Vou reduzir aqui. Uma vez monitorado o meu ambiente, o próximo passo é analisar como está sendo utilizado, entender quais são os riscos, e isso pode exigir que, nessa etapa, né, que a gente utiliza muito, o que a gente chama de lessons learned, né, as lições aprendidas do ambiente, porque cada ambiente ele é único, e a gente começa a fazer algumas mudanças, algumas otimizações para que você tenha cada vez mais essas labels, ou esses rótulos mais apurados para aquela finalidade. Tá? Então, esse é o ponto interessante. Por isso que a gente sabe onde começar o ciclo, mas depois que ele é iniciado, ele não tem mais fim, tá?
É como se fosse um ciclo de PDCA. Eu preciso alavancar etapa após etapa uma avaliação desse ambiente para entender se aquilo que eu estou aplicando ele é suficiente em termos de configuração. Tá? Como é que a gente trabalha com prevenção de perda de dados? Né? O que a engine de DLP do 365 ele entrega para nós? Né? Basicamente, ele permite que eu selecione locais dentro do 365. Quando a gente fala de locais, você está falando de Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, etc. E que dentro desses locais eu consiga criar regras, onde cada uma das regras, porque eu posso ter mais de uma, cada uma das regras tenham lá suas respectivas condições e ações. Tá? Então, como é que eu vou aterrissar isso para ficar mais visível? Então, eu venho aqui na parte de Data Loss Prevention, na parte de políticas, eu crio uma política de prevenção de dados. Tá? Então, vou criar uma política customizada. Vou chamar essa política de Custom Policy, ou se eu quero afetar um local em específico, vou chamar de Exchange Custom Policy. Nesse momento, para essa configuração, eu só vou selecionar aqui o Exchange, tá? Mas vejam que eu posso configurar ou aplicar a política contra diversos locais, SharePoint, OneDrive, Teams, dispositivos Windows 10 que eu fiz onboarded, usando lá o Defender for Endpoint como exemplo, o próprio Defender for Cloud Apps, ou o próprio repositório on-premises que eu usei lá, o IP Scanner, para fazer as devidas varreduras, tá? E o Power BI agora em preview. Bom, selecionei aqui o local, eu ainda posso ser mais específico, porque eu posso, dentro do Exchange, dizer quais distribution groups eu estou avaliando, ou quais eu quero excluir dessa avaliação, tá? Dessa verificação. Vou criar aqui uma regra avançada de DLP, de maneira customizada. Então, venho aqui na opção de Create Rule. Vou dar um nome para essa regra. Aqui eu informo quais são as condições. Né? Então, a parte de conditions, eu vou dizer que o conteúdo desse e-mail, ou do anexo que está presente nesse e-mail, ele contém uma informação sensível. Por exemplo, ele contém um CPF. Então, eu vou selecionar essa informação. Se o conteúdo tiver CPF, eu vou colocar agora uma outra condição. Esse conteúdo está sendo compartilhado com pessoas fora da minha organização. Eu quero, não vou colocar nenhuma exceção nesse momento, eu quero colocar uma ação. E a ação é restringir esse conteúdo, ou seja, eu vou bloquear o usuário que está fora da minha organização de receber esse tipo de conteúdo. Tá? É uma forma. Outra forma poderia ser encriptar a mensagem, usando um dos rótulos que eu tenho configurado. Tá? É uma forma. Nesse caso, eu quero realmente bloquear, não quero que esse tipo de conteúdo, por uma regra da minha corporação, ele seja compartilhado com pessoas fora da minha empresa via e-mail. Tá? Então, essa é a ação que eu vou tomar, dado as duas condições, sendo essa condição e essa outra condição verdadeira. Tá? Feito isso, eu vou aplicar notificação para o usuário. Tá? Essa notificação vai ser enviada não só por e-mail, mas também vai aparecer para ele uma marca, lá um tips, né, no Outlook, dizendo que ele está ferindo essa regra. Tá? E aqui eu digo se vai gerar um incidente. Então, ele vai gerar um incidente do tipo severidade, sei lá, média. Né? Vou enviar uma notificação para o meu administrador, posso adicionar outras pessoas. Aqui, por padrão, ele vai adicionar com quem fez o logon no tenant, então, no caso, com a minha conta. Tá? Posso colocar aqui informações adicionais, prioridade, enfim. Criei aqui a regra. Clique em Save. Então, essa política que eu acabei de construir, ela tem uma regra. E essa regra afeta o Exchange. Essa mesma política poderia ter outras regras, tá? Então, mas nesse exemplo, para ficar algo mais didático, eu estou colocando somente essa regra, tá? Vou clicar aqui em Next, e aqui tem algumas ações que eu posso adicionar no ambiente, né? Eu posso testar essa regra primeiro, eu posso ligá-la agora, e a partir de agora ela está funcionando, ou eu mantenho ela desligada e depois eu ligo essa regra, né? Para testar em um outro momento. Então, fica a meu critério, tá? Então, eu vou colocar aqui como
sendo a regra ligada nesse exato momento, tá? Aqui eu posso fazer as revisões, clico no botão Submit, e a partir desse momento ele cria, ou ele submete a regra para criação, e em até 24 horas essa regra está funcional aqui dentro do meu ambiente. Tá? Então ele criou a política, e essa política tem as configurações que eu determinei dentro do meu ambiente. Ok? Então, basicamente foi construir a política dizendo qual é o local que eu afeto, nesse meu exemplo Exchange, quais são as condições e quais são as ações que ele toma. A condição foi ter um dado sensível, que é o CPF, e combinando com uma outra condição, que era esse conteúdo está sendo enviado para um usuário fora da minha organização, tendo como ação um bloqueio do envio daquela mensagem. Ok? Eu consigo identificar esse tipo de conteúdo, ou os mais diversos conteúdos, lá dentro do Activity Explorer. Aqui, nesse screenshot, eu tenho até mais visões aqui do que eu tenho obtido, né? Então, tem um endpoint DLP também implementado, onde ele identifica arquivos que foram impressos, arquivos que foram renomeados, ou arquivos que foram copiados para um clipboard, para uma área de transferência, ou mesmo para cloud. Enfim, não é só o fato do arquivo ter sido rotulado com uma label, né? Rotulado com como um tipo de informação sensível. Tá? Já fiz uma demo para vocês sobre isso. Aqui é um ponto legal, né? Que a combinação, né, usar o DLP juntamente com o CASB ou com o Defender for Cloud Apps, que é o novo nome da solução. Tá? Então, ele permite que eu faça, dentro lá do Defender for Cloud Apps, essa parte de monitoração dos arquivos em tempo real, e ele permite que eu faça a aplicação de políticas de maneira granular para controlar isso, tá? E ele se conecta a soluções de terceiros. Né? Deixa eu mostrar isso diretamente no CASB, que ele fica mais visível, né? Então, eu venho aqui no portal do Cloud App Security, vou fazer logon aqui com a minha conta. Então, aqui no portal do Cloud App Security, eu tenho a parte de controles, aonde eu tenho a possibilidade de criar algumas políticas, tá? Eu tenho aqui políticas de sessão, né? Tem uma série de políticas de arquivo, de malware, de discovery apps, mas eu vou pegar aqui a parte de sessão. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para visualizar. E aqui tem uma política que eu criei que é bloquear download baseado em inspeção de conteúdo em tempo real, tá? Então, o que essa política faz? Essa política que eu criei? Ela usa uma categoria de DLP com prioridade média, onde qualquer equipamento que não seja compliance com Intune ou que não seja Hybrid Azure AD Joined, qualquer coisa diferente disso, porque eu entendo que esse tipo de equipamento ele pertence à corporação, ele é gerenciado pela empresa, né? Então aqui o meu objetivo é somente os dispositivos BIOD. Eu quero que ele aplique um tipo de regra utilizando como método de inspeção Data Classification Service. É o mesmo engine que está lá presente no 365. Então, se eu vier aqui no 365, na parte de Data Classification, Sensitive Infotypes, o que eu visualizo aqui é a mesma coisa que ele busca para cá. Tá? Então, quando eu peço para adicionar um tipo de conteúdo de informação sensível, ele está trazendo do mesmo local. Legal? Aqui eu coloquei o número de CPF do Brasil. Tá? E eu coloquei como ação o fato de que ele vai bloquear a mensagem do usuário, colocando essa informação para o usuário, de que o conteúdo contém lá um CPF, ele não pode ser feito download. E, em paralelo, vai gerar um alerta. Ou seja, vai ser alertado, vai ser alarmado para mim aqui dentro do Defender for Cloud Apps para uma futura inspeção. Para que essa regra de sessão seja aplicada, tem um ponto importante. Eu preciso criar um conditional access no meu ambiente, dizendo que a sessão do usuário na web vai ser inspecionada por um Cloud App Security. Então, eu venho aqui no Azure AD Conditional Access, eu tenho aqui uma regra chamada MCAS Enforcement, onde eu digo o seguinte, que para um grupo ou determinado usuário,
aqui eu estou usando o Adele como exemplo, para um determinado tipo de Cloud Apps, aqui eu estou usando o Office 365 inteiro como exemplo também, eu vou aplicar uma questão de transferência da sessão de inspeção para o Conditional Access, via Conditional Access, para o Defender for Cloud Apps. Então, eu estou usando aqui o recurso de Custom Policy porque ele vai endereçar a sessão do usuário para o MCAS, e o MCAS, usando regras de sessão que eu já construí, vai avaliar aquela sessão do usuário e aplicar as regras que foram construídas. Então, só para a gente poder testar isso, eu vou abrir aqui o Outlook na web do 365 e vou logar com a credencial da Adele. Tá? Então, vou logar aqui com a conta dela. Como eu tenho um conditional access para a sessão desse usuário, repara que agora ele direciona a URL para o mcas.microsoft e dá a informação de que o acesso ao Exchange Online é monitorado. A sessão do usuário está sendo monitorada. Tá? Ele pode ocultar isso. Eu não vou ocultar nesse momento, mas o usuário poderia ocultar. Eu vou clicar no botão para ele continuar o acesso ao Exchange Online. E aí, se você reparar o URL, o acesso ao e-mail tem aqui adicionado a terminação .mcas.ms, deixando claro que a sessão desse usuário está sendo monitorada pelo Defender for Cloud Apps. Tá? Vou procurar aqui um e-mail que eu mesmo já havia enviado para o usuário, onde ele tem um anexo. Esse anexo tem uma série de CPFs. Tá? Então, eu vou selecionar esse documento e vou pedir aqui para ele fazer um download do documento para minha máquina. Quando eu seleciono essa opção, repara que o documento ele é bloqueado o download. Por quê? Porque ele feriu uma regra que eu criei lá no DLP, dizendo que documentos que contenham CPF não podem ser feitos download, justamente porque essa máquina, esse computador, ele não é gerenciado pela organização. Né? Então, ele não é nem compliance com o Intune e nem é hybrid Azure AD Joined. Né? Então, nesse caso, ele bloqueou o download do documento porque esse documento contém informação sensível. E ele usou a mesma engine DLP que o 365 tem presente dentro da solução. Tá? Então, é interessante a gente usar o Defender for Cloud Apps não só para a parte de Shadow IT, mas também para aplicar políticas contra a sessão do usuário, né? E esse tipo de acesso que ele tentou, que a usuária dele tentou agora, gerou um alerta aqui para mim. Tá? Então tem um alerta dizendo que nesse momento a Adele tentou fazer download de um documento. Tá? Então aparece aqui para mim a tentativa de acesso do usuário e que ela foi negada. E aqui eu tenho informações sobre essa tentativa. Tá? Então eu vejo qual foi o tipo de recurso que ela tentou acessar, qual IP, de qual localização, qual foi o dispositivo, qual foi o navegador e por aí vai. Legal? Outro ponto importante, né? Aqui na parte de Box, Dropbox, Salesforce, é que a gente pode conectar o CASB com essas outras soluções. Né? Então, aqui na parte de Connected Apps, eu consigo conectar com outras aplicações de mercado. Né? Algumas outras estão entrando já em preview mode, né? Para a gente poder conectar. E eu posso usar as regras também para fazer governança de dados. Assim como eu fiz para bloquear aqui na minha política, eu posso criar regras dizendo o seguinte: olha, o usuário ele pode fazer upload para um Dropbox, não tem nenhum problema. Né? Embora o Dropbox não seja a solução homologada da minha corporação. A minha corporação utiliza o OneDrive. Mas toda vez que ele fizer upload de um documento para o Dropbox, eu quero que ele aplique um rótulo de sensibilidade. Então, ele vai classificar o documento como confidencial, automaticamente, através da ferramenta DLP. Então, isso ou melhor, através do Defender for Cloud Apps, que utiliza-se do DLP para tal. Então, isso é bem interessante. Bom, vamos para as perguntas, né? Deixa eu tirar aqui do modo visualização. Eu vi que tem bastante pergunta. Controlar o tráfego de máquina de usuário, é instalado algum agente? Tá, legal. Para o Defender for Cloud Apps não é necessário, tá? O que acontece é que quando você faz o onboarding do device,
ele aparece aqui na parte de Discover, no meu dashboard, ele aparece aqui a opção de device. Tá? Então eu consigo, quem é usuário de Windows 10, Windows 11, eu consigo ter essa visão de controle de tráfego sem ter que gerar relatórios extraídos a partir de logs que foram capturados de proxy ou de firewall. Tá? Então essa parte interessante. O Windows 10 não depende de agente, ele é agentless para esse tipo de configuração, porque ele é um serviço nativo do SO. Eu só tenho que fazer realmente o onboarding dele para poder usufruir dessas vantagens. Tá? Bloqueio seria feito usando o Outlook? Não. Né? Nesse exemplo, somente na versão web, porque eu estou no contexto de caso de uso que o usuário está utilizando o BIOD. Né? Se ele não estivesse utilizando o BIOD, estivesse na máquina corporativa, normalmente ele está acessando o dado via Outlook. Então aí não tem necessidade. Ele faz bypass porque a regra ela é clara na configuração quando ele determina que o tipo de dispositivo para esse tipo de regra que eu criei, ele é um BIOD, ou seja, ele não é nem compliance com Intune ou nem hybrid Azure AD Joint, o que significa, nesses casos, ou pelo menos na maioria dos casos, que é um usuário BIOD. Mostrar a política do caso de novo. Ah, tá. Qual que é o jeito mais fácil de implementar essa política, tá? De sessão? Vem aqui em Templates, tem uma série de modelos, filtra por Session Policy, e aqui eu tenho algumas já prontas, tá? De bloquear o download baseado em inspeção em tempo real. Você só vem aqui e pede para fazer a criação da política. Clica no botão de Create Policy e ele já cria essa política para você automaticamente, tá? Já está pronto. O que mais? Temos um rótulo aplicado para e-mail e vou enviar um e-mail para o usuário que usa um provedor Gmail. Com o rótulo criptografia para esse chega para o usuário? Boa pergunta. Para usuários externos, o que a gente acaba fazendo, vamos pegar aqui por Information Protection, quando você vai criar uma label, você acaba configurando de duas possíveis formas, tá? Vou chamar aqui de teste para a gente ser rápido, porque o tempo está acabando. Então, vou só afetar arquivos e e-mails. Vou só colocar aqui a criptografia. Aqui a gente pode colocar como deixar que o usuário aplique a permissão no momento da label, né? É o famoso no Outlook do not forward, tá? Para impedir que ele envie. Mas se a intenção é que o usuário do Gmail receba criptografado, então nesse caso, qual que é a melhor forma? É aplicar a permissão de Authenticated User. Né? Qualquer usuário autenticado, e aí você coloca aqui qual é a permissão que ele deve ter com o documento, né? Que ele está recebendo com o e-mail. A partir daqui, ele leva essa configuração para um usuário autenticado, conta do Outlook, conta do Gmail, etc. E aí, em alguns casos, ele vai pedir para o usuário colocar uma chave que vai ser enviada para o e-mail dele. Tá? Isso é bem interessante. Eu não preparei esse caso de uso, até em virtude do nosso tempo que é escasso, mas é bem legal porque o usuário, quando ele tenta acessar esse e-mail a partir do Gmail, ele vai ser direcionado para um rótulo, para um link que vai pedir para ele informar um PIN de 6 a 8 caracteres que a solução envia para esse usuário para ele ter acesso àquela informação. É bem legal. Cancelar aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Sim, que você tá por aí ainda ou já foi dormir? Eu tô. Se quiser parar a gravação, pode parar, nem. É isso que eu ia te falar, vou parar aqui.